Na corrida para aprovar a reforma da Previdência, o tempo passa a ser um fator decisivo. Por isso mesmo, a Câmara está vivendo dias de intensa movimentação. E hoje, quem está fora do estúdio, mais perto do Congresso, é o Paulo Leite. E ele vai trazer para a gente as informações sobre como foi o dia de hoje por lá. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Catiúcia, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Depois de aprovar o texto principal da reforma da Previdência, o grande desafio agora é votar os destaques sem desidratar a reforma da Previdência. E quem tem os detalhes para a gente ao vivo, ali do plenário da Câmara dos Deputados, é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo. Boa noite a você, boa noite a Catiúcia e também a quem nos acompanha de casa. Olha, nesse momento, os deputados estão votando a primeira emenda da noite, o primeiro destaque, né? É uma emenda aglutinativa que altera regras em relação às mulheres. Tanto a regra de cálculo da aposentadoria em relação ao tempo de contribuição da mulher, quanto a regra sobre pensão por morte. O texto base, aprovado ontem, prevê que a pensão por morte vai ser calculada com base na renda de toda a família, do conjunto da família. Essa emenda, depois de um acordo também com a bancada evangélica e com a bancada feminina, prevê a mudança do cálculo da pensão por morte para considerar apenas a renda formal das mulheres. Mesmo assim, ela ainda está causando, essa questão da pensão por morte, está causando ainda bastante polêmica aqui no plenário. Alguns deputados gostariam de ver aprovado outro destaque que estabelece um salário mínimo como piso para a pensão por morte. Esse assunto ainda deve voltar a ser discutido essa noite ainda, porque depois dessa votação, que é a primeira, nós ainda devemos ter pelo menos mais 14 votações de destaques e emendas que tentam alterar o texto. Para essas votações também já há acordo para uma outra emenda, né, que é com relação às aposentadorias de policiais. Mas a gente vai saber melhor os detalhes sobre esses dois pontos onde já há acordo com o governo na reportagem. O destaque da bancada feminina muda a fórmula de cálculo do benefício para elas, que passa a acompanhar o tempo de contribuição acertado para as mulheres. Pela regra geral, os homens se aposentam com 20 anos de contribuição e 60% da média do que foi pago. 2 pontos percentuais são adicionados a cada ano a mais de trabalho. Ou seja, eles só chegam a 100% do benefício com 40 anos de contribuição. Como as mulheres podem ter direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição, elas alcançariam 100% após 35 anos de trabalho. O outro destaque acordado suaviza as regras de aposentadoria para policiais e agentes de segurança que servem à União. Pelo texto, a categoria poderá se aposentar com idade mínima de 53 anos para homens e 52 anos para mulheres, e não mais 55 anos para ambos os sexos. Eles também terão pedágio de 100% na regra de transição. Assim, o policial que se aposentaria em 2 anos pelas regras atuais teria de trabalhar mais 2 anos para conseguir o benefício a partir da aprovação da reforma da Previdência. O dia que hoje foi de muita articulação, tanto entre governistas como entre os oposicionistas. Todo mundo se preparando aqui para a votação dos destaques de hoje. E quem acompanhou essa movimentação é a repórter Selma Dias, que também ao vivo traz os detalhes para a gente do Salão Verde. Oi, Selma, boa noite. Oi, Paulo, boa noite a você e a todos. Olha, mesmo com o início dessa votação dos destaques lá no plenário, as negociações continuaram aqui do lado de fora e se concentraram na sala do presidente aqui da casa, o deputado Rodrigo Maia. Ele conversou mais cedo aí com parlamentares da bancada evangélica, portas fechadas, e antes disso também recebeu aí líderes, em especial os dos partidos que apresentaram destaques ao texto para uma conversa franca aí com a equipe econômica do governo. O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, também participou dessa reunião com o intuito de avaliar mesmo na prática os impactos financeiros dessas alterações. O PDT foi um partido que apresentou 5 sugestões de mudanças e saiu dessa reunião aí convencido de que conseguiria aprovar pelo menos um dos destaques apresentados, que reduz a idade mínima para a aposentadoria de professores, que no caso passaria a ser 55 anos para os homens e 52 para as mulheres. O próprio presidente da casa, Rodrigo Maia, falou sobre
isso mais cedo, disse que se esse destaque for aprovado, né, o impacto fiscal ao longo de 10 anos não será então tão significativo. Mas o fato é que não houve acordo sobre isso, ninguém bateu o martelo sobre essa questão. Outro partido da oposição que também participou dessa reunião foi o PSB. O líder Alessandro Molon levou para a mesa de negociação ali 2 destaques, tratando da contagem de tempo para a aposentadoria de trabalhadores intermitentes e também a redução de 20 para 15 anos no tempo mínimo de contribuição para os homens. No entanto, ele também saiu dessa reunião sem um aceno positivo aí do governo. Então, as coisas aqui mudam o tempo todo, as negociações estão acontecendo. Vamos aguardar então a resposta do plenário. Paulo. Obrigado, Selma. A aprovação do texto principal da reforma da Previdência ontem à noite repercutiu, foi destaque em jornais internacionais. Vamos ver. O norte-americano Financial Times escreveu: as esperanças dos investidores sobem à medida que a reforma previdenciária no Brasil passa pelo Congresso. E diz que a reforma é vista por muitos como essencial para restaurar a confiança no país, que caminha para uma recessão. O Bloomberg cita a fala emocionada do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmando que o papel das lideranças dos parlamentares na reforma fortalece a democracia no Brasil, o que acabará trazendo investidores de volta ao país. A Al Jazeera diz que a votação a favor da reforma foi por uma margem bem maior do que a prevista e que a reforma é a pedra angular da agenda econômica do presidente Jair Bolsonaro. A publicação também cita protestos em diversas cidades pelo país e diz que, para os manifestantes, a reforma prejudica os trabalhadores. O argentino La Nación e o espanhol La Razón dizem que a votação foi uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. O espanhol diz que Bolsonaro comemorou o resultado, mas lembra que para a reforma começar a valer, ainda é preciso uma nova rodada de votações na Câmara e a aprovação no Senado Federal. O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar a aprovação da PEC, em primeiro turno, aqui no plenário da Câmara dos Deputados. E quem traz para a gente os detalhes também ao vivo é a repórter Daniele Popov, que está no Palácio do Planalto. Oi, Popov, boa noite. Oi, Paulo, boa noite para você, boa noite a todos. Isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a aprovação da nova Previdência ao sair hoje, em uma entrevista, ao sair hoje da cerimônia de posse do novo diretor-presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Bolsonaro disse que ontem mesmo ligou para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para cumprimentá-lo pelo resultado da votação. Ao ser questionado pelos jornalistas se a proposta não seria desidratada, o presidente Bolsonaro respondeu que o destino da PEC cabe ao parlamento e que ele tem pouca influência nisso. O presidente reforçou que espera que a reforma não seja desidratada e revelou que não existe um plano B caso a nova Previdência não seja concluída, a votação, não seja concluída. Não temos plano B. Eu acho que seria um caos para o Brasil se essa reforma não passasse. Eu gostaria que não fosse necessário fazê-la. A esquerda acusa a gente que o pessoal vai trabalhar mais, etc., ganhar menos, um montão de coisa. Em parte eles têm até razão, mas se não fizer reforma, ninguém vai ter aposentadoria. E quem está recebendo corre o risco de não receber no futuro o problema de caixa.